Caros alunos, que a graça e a paz esteja com todos. Graças ao nosso bondoso Deus, estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Como se tornar um cristão fiel. E hoje vamos estudar e refletir na lição de número 10, com o tema O que é a igreja? A palavra igreja é familiar à maioria de nós. Deus fala conosco sobre a igreja através das Escrituras. O que é a igreja? A palavra igreja aparece 114 vezes em vários contextos, em 17 de seus 27 livros do Novo Testamento. O que o Novo Testamento pretende nos comunicar? Quando Jesus estabeleceu a igreja, o que ele construiu? Vamos refletir. Em primeiro lugar, a igreja é um corpo espiritual. Precisamos reconhecer que a igreja é um corpo espiritual, o próprio corpo espiritual de Cristo. Uma imagem que geralmente vem à nossas mentes com a palavra igreja é de um prédio físico no qual se realiza a adoração. No Novo Testamento, porém, a palavra igreja nunca é usada para esse significado. Nas Escrituras, a palavra igreja denota o corpo daqueles que obedecem ao Evangelho de Cristo e foram remidos pelo sangue de Cristo. O corpo dos remidos, quando se reúnem ou congregam para adorar a Deus, é chamado de igreja. Quando Paulo reprovou a igreja em Corinto por sua falta de unidade nas reuniões, ele usou a palavra igreja para a Assembleia dos Cristãos, ou seja, um grupo de pessoas reunidas. Ele disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18: Estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. A igreja é um termo usado para o corpo dos remidos numa localização definida. O corpo dos remidos em Corinto é chamado de a Igreja de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja também é um termo usado para o número total dos remidos por todo o mundo. Paulo referiu-se à igreja no sentido universal quando ele disse em Efésios capítulo 5, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. A igreja se descreve como em um local, grupo de salvos naquela cidade e bairro, ou como universal, em todo lugar do mundo, porém é um só corpo. Em Atos 2, narra o início da igreja. Quase 3.000 pessoas aceitaram a pregação de Pedro, arrependeram-se e foram batizados para perdão de pecados. Atos capítulo 2, versículo 38 a 41. Os que aceitaram a pregação e foram batizados tornaram-se a igreja do Senhor, pessoas que pertencem a Cristo. Esse grupo de salvos tinha um novo comportamento. Eles tinham uma nova vida no que se refere a seu comportamento perante Deus. Esse corpo de pessoas remidas adorava a Deus e recebia as instruções divinas dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, exemplo aqui de como a igreja vivia logo no início. 4 índices: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, a ceia e nas orações. Esse corpo tinha uma nova vida, que se refere ao comportamento um com o outro.
preocupava uns com os outros. Esse corpo de salvos, mais adiante, em Atos capítulo 5, versículo 11, são chamados a igreja. Outro ponto também que se refere à igreja é um organismo vivo. Precisamos ver a igreja como um organismo vivo. Alguns pensam num grupo de pessoas salvas chamado a igreja como uma organização, como um tipo de clube humano. Eles veem como algo que se pode associar-se ou comprometer-se com regras e nada mais daquele local. Como um corpo de pessoas remidas, a igreja é um organismo vivo, não uma organização humana. A igreja que Cristo estabeleceu é viva e eficaz, tendo a vida e as bênçãos que Deus lhe dá. Ela não é um grupo criado por homens, completamente impulsionado por planos e atividades humanas. Paulo descreveu a igreja em Corinto como um templo, um santuário ou um lugar onde Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mais adiante, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20, Paulo vai dizer: acaso não sabeis que vosso corpo físico é santuário de Deus? Paulo retratou o cristão individualmente como um templo de Deus, ao condenar a fornicação como um pecado contra o corpo da pessoa. Paulo estava afirmando que Deus habita em seu povo individualmente. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. E coletivamente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A igreja não é uma organização. Ela é um organismo habitado pelo Espírito de Deus. É um corpo de cristãos vivificado por Deus e que forma um lugar de habitação para o Espírito de Deus. Pode-se dizer que a igreja é residência terrena de Deus. A igreja tem um relacionamento íntimo. Devemos pensar que a igreja se relaciona intimamente com Cristo. Esse relacionamento contínuo que a igreja sustenta com Jesus é tão próximo que é descrito como o relacionamento do corpo com a cabeça. Os cristãos são um corpo e Jesus a cabeça. Deus fez da igreja o corpo espiritual de Cristo, a parte visível de Cristo, invisível sobre a terra hoje. A igreja é comumente chamado o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Os que obedecem ao Evangelho de Cristo tornam-se o corpo espiritual de Cristo na terra, guiado pela cabeça, o próprio Cristo. Isso é tão verdadeiro que quando alguém se batiza, o Novo Testamento diz especificamente que a pessoa foi batizada em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos quanto fosseis batizados em Cristo, de Cristo vos revestíveis, ou também em um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus,
quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. A igreja tem um relacionamento mais próximo a Jesus, a qual alguém pode chegar nesta terra. A igreja é a plenitude de Cristo, pois seu corpo é a plenitude dele, que a tudo enche todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 23. Cristo é a plenitude da igreja, pois seu povo é completo nele. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça. A igreja, seu corpo, é incompleta sem Cristo, a cabeça. Efésios capítulo 1, versículo 22. Igualmente, Cristo, a cabeça, é incompleto sem o corpo, a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Tudo que a cabeça dá, é e tem, pertence à igreja. E tudo que a igreja é e tem, pertence a Cristo, a cabeça. Como sua igreja, portanto, os cristãos experimentam uma parceria diária e contínua com Jesus. Os que estão em Cristo não são apenas ministros do cristianismo, são possuidores de Cristo. Então, caros alunos, concluímos essa lição do que é a igreja, entendendo e refletindo. Muitos confundem o significado apropriado da palavra igreja. Tal confusão não deve existir, pois a Bíblia é clara a respeito disso. O que é a igreja? É um corpo espiritual composto por aqueles que obedeceram ao Evangelho de Cristo, tornaram-se seu povo e estão adorando e trabalhando como seu povo em determinada comunidade. A igreja do Novo Testamento não é uma denominação. A igreja do Novo Testamento procede de Deus e não de homens. A igreja pertence a Cristo. Os salvos reúnem-se para adorar a Ele, realiza trabalho dele na terra e é habitada pelo Espírito dele. Como se tornar um cristão fiel? Tendo a convicção que pertencemos a Cristo, somos seu corpo, rebanho do seu pastoreio. Somos a igreja de Cristo, pessoas que servem a Cristo e devemos dar continuidade como é a igreja do Novo Testamento. Que Deus nos abençoe.